você, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou te contar algumas histórias e te mostrar por que o descanso é muito importante na sua vida. É uma das melhores coisas que você pode fazer. Eu vou trazer alguns exemplos práticos do que eu vivi e do que pode te ajudar também. O descanso ele é algo muito renegado por várias pessoas, porque o pessoal fala muito assim: ah, você tem que produzir muito, você tem que ter uma produtividade muito grande, você tem que ser bom, você tem que ser o melhor, você tem que fazer muito, tem que fazer mais. E essa cultura do fazer mais, e essas narrativas que foram colocadas na internet, que a gente acaba comprando, porque de uma hora, tanto repetir, o pessoal tanto repete, 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 que uma hora vai virando senso comum. E você vai comprando essas narrativas de produtividade, de hiperfoco, de fazer acontecer e tudo mais. Só que nem sempre essa realidade, essa rotina que colocam na internet, está acessível a gente. As pessoas que geralmente pregam esse tipo de rotina, que pregam esse tipo de discurso, muitas vezes elas têm tempo para ter essa rotina, elas são dedicadas àquilo, elas vivem daquilo. E você é um mero trabalhador que tem que trabalhar de 9 às 19, que tem que descansar, que tem que dar atenção para os filhos, que tem que dar atenção para a família, que tem suas coisas para fazer, seus estudos para estudar. Muitas vezes essa rotina não é acessível a você. E tá tudo certo também. Porque se um dia você quer chegar nessa rotina dos sonhos, você tem que batalhar por isso. Só que na hora de batalhar, você tem que colocar o descanso como uma certa prioridade na sua vida. E é muito importante você entender que em algumas fases da vida a gente vai focar mais em algumas coisas e desfocar de outras. É muito interessante isso, porque eu acredito muito que não existe um equilíbrio entre as coisas, e sim um balanceamento. O equilíbrio é estar tudo na mesma linha, é estar tudo em perfeita harmonia e dessa forma. Agora, o balanceamento é automaticamente quando você faz um balanceamento, uma coisa está acima da outra. Então, quando você faz um balanceamento de medidas, uma coisa sempre vai estar acima da outra. E é justamente nisso que eu acredito, nesse balanceamento das áreas da sua vida. Então, em alguns momentos da sua vida, a carreira vai ser um pouco mais de prioridade. Em alguns outros momentos, a saúde vai ter um pouco mais de prioridade. Em alguns outros momentos, os seus estudos terão mais prioridade. E está tudo certo com isso. E por isso que eu acho que existe um balanceamento. Porque quando você está estudando para alguma coisa muito importante na sua vida, ou quando você quer atingir alguma meta muito importante no seu trabalho, você vai colocar praticamente todos os seus esforços nisso. E vai deixar um pouco de lado as outras coisas. Não vai conseguir equilibrar todos os pratos. Por isso que muita gente fala: ah, eu estou tentando equilibrar todos os pratos. Só que esse equilíbrio dos pratos, uma hora todos eles vão cair, se você não souber equilibrar eles da melhor forma possível. Então, por isso que às vezes você está colocando vários focos em várias áreas diferentes da sua vida, nessa questão do equilíbrio. Se você fizer um balanceamento e não um equilíbrio, você pode focar muito em alguma área específica da sua vida, ter muito resultado e depois desbalancear e deixar essas coisas, essas áreas da vida cada vez mais próximas na sua vida. E pode tratá-las como uma prioridade mais igualitária. É bem isso que eu acredito. Em alguns momentos da vida, você vai focar muito na sua carreira. Você vai focar muito em crescer profissionalmente, principalmente se você está entre seus 20 e 30 anos. Você vai focar muito em estudar, em crescer profissionalmente, em ganhar muito dinheiro, em ser uma pessoa relevante no seu trabalho, nos seus estudos, na sua carreira. É algo que você vai colocar muito em prática. É uma área que você vai focar muito. E é isso que eu recomendo para você, se você está entre seus 20 e 30 anos, que você foque bastante nessa área da sua vida primeiro. Porque uma vez que você dedicou muito esforço a isso, uma vez que você colocou mais balanço nisso, aí quando você chegar nos seus 30 aos 40, você vai desbalancear um pouco essa área profissional e vai começar a crescer a área mais pessoal. Então, às vezes é a idade que você vai ter um filho, às vezes é a idade que você vai casar, que você vai construir uma família. E aí fazer esse balanceamento é muito importante também. Só que no meio disso tudo entra o descanso. Porque, como eu falei no começo do vídeo, as narrativas que pregam hoje é da produtividade ao máximo. É uma produtividade até quase que tóxica. Que as pessoas falam tanto em ser produtivo, que você precisa fazer muito, que você precisa ser o melhor, que você precisa trabalhar a cada minuto da sua rotina, que você não pode ter espaços livres, que automaticamente você vai estar sendo improdutivo. Só que isso é uma grande falácia, isso é uma grande mentira na internet. Porque as pessoas que pregam isso, elas estão lucrando em cima disso. E você não precisa ser esse cara produtivo como o sistema quer te colocar. E produtividade não está em fazer muitas coisas. Produtividade está em fazer poucas coisas, mas da melhor forma possível. Só que você só vai conseguir isso tudo descansando da forma certa. Como eu falei, às vezes você está muito focado na sua carreira, está muito focado nos seus estudos, está muito focado em alguma outra área da sua vida. O descanso automaticamente vai descer na ordem de prioridade. O descanso automaticamente vai reduzir o seu balanço e essa outra área da vida mais importante vai crescer. Você vai dedicar as horas que você descansaria para trabalhar agora, para estudar, para poder fazer alguma outra coisa na área da sua vida que você está colocando mais prioridade. Beleza, o sono é muito importante, o descanso é muito importante, e é ele que te dá a grande produtividade que você vai alcançar na sua vida. Só que não é todo mundo que consegue, que pode dormir 8 horas de sono hoje.
E não tem problema você dormir menos, desde que você durma numa quantidade ideal que não te deixe exausto no seu dia a dia, mas que ao mesmo tempo te permita dedicar essas horas que seriam para o descanso, para o trabalho. Eu não estou dizendo aqui que você não tem que dormir, eu não estou pregando isso, não estou pregando contra a saúde. Mas não tem muito problema se você, entre seus 20 e 30 anos, dormir 6 horas por noite, dormir 5 horas por noite. A menos que isso já realmente fica prejudicial. Só que entre seus 20 e 30 anos, se você dormir um pouco menos e dedicar essas horas que seriam para o sono, para as horas de trabalho, para as horas de ganhar dinheiro e crescer na vida de fato, aí é onde quando você chegar nos seus 30 anos, você vai conseguir equilibrar mais ou menos isso. Nos seus 30, 35 anos, você vai conseguir ter esse equilíbrio. E aí você vai comprar de novo essas horas de sono. Então se hoje você dedica 8 horas ao trabalho, 8 horas ao sono e 8 horas a outras coisas comuns da vida, tipo comer, tipo fazer um treino, tipo ficar parado, tipo ler um livro ou qualquer outra coisa, você vai ter esse equilíbrio de verdade. Você vai ter 8 horas dedicadas a cada coisa da sua vida. Só que quando as coisas estão em equilíbrio, elas ficam da mesma forma a vida toda. E ao invés de ter esse equilíbrio em todas as áreas da vida perfeitinho e você ficar estagnado, você pode ter um balanceamento. Então, ao invés de dormir 8 horas, você pode pegar e dormir 6 horas e pegar essas 2 horas e dedicar a um trabalho extra, a uma renda extra, a uns estudos, a ler um livro, a fazer algo diferente da sua vida, ter experiências de vida, ou até mesmo ter um certo ócio, ficar vendo série, ficar jogando ou qualquer coisa do tipo. Mas eu recomendo que você faça isso com coisas que vão te dar um crescimento, não só profissional, mas pessoal também. Principalmente se você estiver entre os seus 20 e os seus 30 anos. É muito importante que você descanse e descanse da forma certa. Descanse essas 6 horas, por exemplo, com qualidade. E aí é onde entra todo o conceito desse vídeo, porque eu sofri bastante com isso. Lá em 2021, quando eu comecei a trabalhar de casa, quando eu comecei a trabalhar com vendas por ligação, ligando todo dia, o dia todo, eu dormia pouquíssimo. Eu dormia 6, 5 horas por noite. Eu dormia muito pouco. Eu acordava mais ou menos umas 6 da manhã, ia dormir meia-noite, meia-noite e meia. Então eu tinha pouquíssimas horas de descanso real de verdade. E eu comprei esse discurso da produtividade, da produção, vamos produzir, vamos fazer acontecer, tem que trabalhar 16 horas por dia e tal. Eu trabalhava mesmo, 16 horas por dia, ficava 16 horas por dia ligando para as pessoas, estudando sobre a minha área, vendo coisas para aumentar minhas vendas. Só que chegou uma hora, e essa hora foi bem rápido, foram 7 meses depois, que eu fiquei maluco. Eu quase tive um burnout. Eu falei, poxa, agora eu realmente preciso descansar. E aí é onde entrou o primeiro conceito sobre o descanso na minha vida, que é o descanso por acúmulo. E esse é um dos conceitos que eu quero passar nesse vídeo hoje, o descanso por acúmulo. Então, se você comprar esse discurso da produtividade, ou mesmo se você estiver produzindo numa quantidade legal e dormindo menos, vai chegar uma hora que na sua vida você vai precisar descansar. Você vai precisar descansar não de qualquer jeito, mas da forma certa. Essa foi a forma que eu encontrei para descansar da forma certa e voltar com tudo alguns meses depois. Tanto que alguns meses depois, logo em 2022, foi o ano da vida que eu mais cresci profissionalmente. Eu saí do zero ao topo, assim, a uma quantidade X de faturamento, de produção muito boa e trabalhando muito menos horas. Então esse descanso por acúmulo ele foi muito importante entre setembro, outubro de 2021 até mais ou menos janeiro, fevereiro de 2022. Então esse descanso por acúmulo, quando você acumula uma grande quantidade de estresse, uma grande quantidade de coisas e de sobrecarga na mente mesmo, aí é onde você vai precisar descansar por acúmulo. E descansar uma boa quantidade de semanas e até de meses. É muito comum que a gente que está em busca de coisas grandes na nossa vida, que a gente se culpe quando a gente descansa. E é isso que acontecia comigo também. E é isso que pode estar acontecendo com você. Eu sei que a gente tem que buscar o máximo, eu acredito nisso. Eu acredito que a gente tem que buscar ao máximo crescer entre os nossos 20 e 30 anos. Que a gente tem que buscar ao máximo essa produção. Só que a gente também tem que ter essa consciência de que o descanso, ele faz parte disso também. É a mesma coisa de um atleta, por exemplo. Um atleta, ele não treina todos os dias. O atleta descansa também, porque o descanso também faz parte do treino. E o descanso também faz parte da sua produtividade e faz parte também da sua produção profissional, da sua produção pessoal. Faz parte dos seus estudos, faz parte do seu trabalho. Inclusive é uma cultura muito comum na Espanha, em que eles trabalham de manhã, param para o almoço, dormem depois do almoço e depois voltam a trabalhar, até mais ou menos à noitinha. Então é muito importante isso, porque eles notaram que o descanso aumenta a produtividade dos trabalhadores, que o descanso potencializa a produção. Então é muito importante que você tenha esse descanso. E o que aconteceu na minha vida em 2021? Em 2021 eu trabalhei 16 horas por dia, 14 horas por dia, de janeiro a mais ou menos agosto, a mais ou menos setembro. E eu fiquei maluco.
Essa é a verdade. Chegou uma hora que eu fiquei doido. Eu falei, caramba, eu não consigo mais produzir. Eu tô produzindo demais, 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 sem final de semana, sem feriado. Eu tô igual maluco aqui. E aí chegou uma hora que eu tava com tanto estresse na mente, com tanta sobrecarga, que eu falei, poxa, eu preciso descansar. Aí eu falei, não, eu vou pedir as contas aqui, vou passar um bom tempo da minha vida descansando. E aí eu passei uns 2, 3 meses descansando. Claro que eu tinha esse privilégio, eu tive esse privilégio de ainda muito novo, com 18, 19 anos, escolher ter esse descanso e pensar no que eu queria realmente fazer da minha vida. E foi onde eu comecei a traçar um plano para ter sucesso o mais rápido possível, trabalhando também de casa, trabalhando na internet. E aí foi onde eu comecei a, de fato, construir a minha própria marca pessoal. Para chegar no momento da minha vida, e esse momento ainda não chegou, mas ele vai chegar, e vocês vão assistir isso aqui em público, que eu vou poder escolher exatamente o que eu vou fazer da minha vida. Se eu quero trabalhar hoje ou se eu não quero trabalhar. Se eu quero descansar até um pouco mais tarde ou se eu quero trabalhar 16 horas por dia e no outro dia trabalhar 2 horas. Vai chegar esse momento. Eu estou construindo isso aqui em público e é isso que eu te convido a fazer também. Eu convido que você se inscreva nesse canal também e deixe seu like, que assim você consegue acompanhar essa construção e consegue evoluir também. Mas chegou nesse momento de 2021, eu falei, poxa, eu preciso descansar aqui uma grande quantidade de tempo. E foi esse o descanso por acúmulo que eu tive. Eu passei os últimos meses de 2021 descansando. Porque eu estava com tanto acúmulo de coisas que eu precisei também de um descanso muito grande. Só que tem outro conceito que eu quero te passar nesse vídeo, que é o descanso programado. E é isso que eu faço hoje. E é isso que está funcionando para mim nos dias de hoje. E é isso que tem funcionado nos últimos anos, para ser bem sincero. Então, claro, a gente tem que produzir ao máximo. No nosso tempo livre, a gente precisa trabalhar, precisa construir outras fontes de renda, precisa construir uma renda extra e até mesmo construir um negócio, precisa estudar para que isso tudo aconteça. E é isso que eu estou fazendo hoje. Em todos os meus momentos livres, praticamente, eu sempre estou escutando alguma coisa, algum podcast, algum audiolivro, ou vendo algum vídeo de desenvolvimento pessoal, de construção de negócios, de renda extra, etc. Só que eu também descanso. E hoje eu durmo muito menos do que eu gostaria. Eu durmo mais ou menos umas 6 horas por noite. Eu gostaria de dormir pelo menos 7 horas e meia. Mas eu pego essa 1 hora e meia que eu gostaria de dormir e dedico a outras áreas da vida. Tipo a área da construção de um negócio, por exemplo, que é isso que eu estou fazendo aqui hoje. A área de relacionamentos interpessoais também. Enfim, então, quando você descansa de uma forma programada, eu acho muito importante isso. E hoje eu dedico os meus sábados a um descanso um pouco maior e a fazer as coisas de casa também. Afinal de contas, eu também sou dono de casa, então eu tiro o sábado para fazer as coisas da minha casa. Eu moro sozinho, então acaba que tem um acúmulozinho de coisas para fazer. Eu tiro os sábados para isso. Nos sábados eu vou à igreja, eu faço as coisas aqui de casa, eu também estudo um pouco mais, tomo um café da manhã com mais calma, faço as coisas com mais calma. E também trabalho, para ser bem sincero. Eu acredito que a gente tem que trabalhar todo dia, até uma hora da nossa vida, para a gente poder ter essa liberdade no futuro. Então, eu trabalho um pouquinho no sábado também, só que eu tiro eles para fazer esse descanso programado, todas as semanas. Ele tem funcionado bastante, porque esse descanso programado, ele tira o acúmulo que você teve durante a semana, o acúmulo de sobrecarga de estresse, e você descarrega um pouco. Você fica tranquilo um pouco quando você tira esse dia, algumas horas do seu dia de descanso. E é isso que eu recomendo que você faça também. E no domingo é pau na máquina. Eu trabalho pra caramba no domingo. Domingo é um dos dias que eu mais trabalho. E minha rotina ela é bem parecida em todos os dias, para ser bem sincero. Só que eu tiro os domingos para trabalhar bastante. Só que os sábados eu tiro para poder descansar também, porque é um descanso mais programado. E desde que eu adotei esse conceito na minha vida do descanso programado, eu nunca mais precisei fazer um descanso por acúmulo. E tem uns anos já isso. Na verdade, eu tirei férias esses dias, só que eu não descansei nas férias, porque eu não estava precisando tanto. Eu estudei mais e trabalhei um pouco menos, obviamente, já que eu tirei férias, só que foi umas férias fake, porque eu trabalhei um pouco nas férias também. Só que foi muito menos do que o volume de trabalho que eu estou acostumado a colocar todos os dias. Então é muito importante que você entenda esses dois conceitos. Tá, hoje na sua vida faz mais sentido você ter o descanso por acúmulo, então você trabalhar igual maluco todos os dias, 16 horas por dia, porque você está focado em uma coisa ali, está com hiperfoco no seu negócio, está com hiperfoco nos estudos, beleza? Mas vai chegar uma hora que você vai precisar descansar por acúmulo e as consequências disso podem ser bem grandes. É só um aviso que eu deixo, porque elas foram grandes para mim. Ou você pode fazer o descanso programado, que é esse descanso que eu falei para você, que é o que funciona melhor para mim hoje. É o descanso todas as semanas. É descansar um pouquinho todas as semanas. E é esse conceito que eu aplico em várias áreas da vida, por exemplo. Nos vídeos aqui no YouTube que eu posto para você, eu coloco um pouquinho todos os dias. Todo dia eu tô postando uma coisinha. Todo dia eu posto um vídeo. E quando eu vou plantando essa sementinha dos vídeos, vai chegar uma hora que lá na frente eles vão estar gigantes. É a mesma coisa com o descanso. Quando você vai descansando um pouquinho todos os finais de semana, por exemplo, um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada período de tempo, lá na frente
você vai estar descansado, você não vai estar tão exausto assim. E aí, claro, eu acredito também que esse descanso por acúmulo, ele precisa ser tirado mesmo se você faz um descanso programado. Então você passa 3 anos fazendo um descanso programado, beleza que você vai não ter uma sobrecarga tão grande na sua vida e no seu cérebro, só que vai chegar uma hora que essa sobrecarga ela vai ser alta, não tem jeito. E é onde você precisa das férias mesmo. É onde você precisa não desligar 100% de tudo, mas desligar bem de tudo, ou diminuir bastante o ritmo que você coloca, que aí sim, onde você vai ter esse descanso e vai aumentar sim a sua produtividade, que é isso que o pessoal fala muito para vocês hoje. E hoje eu adoto esse descanso programado. Para ser sincero, está sendo um dos momentos mais produtivos da minha vida. Eu estou conseguindo estudar bacana, eu estou conseguindo fazer meu inglês, que é uma coisa que eu tenho bastante dificuldade, mas eu estou evoluindo um pouquinho todos os dias. Estou conseguindo produzir os conteúdos aqui para vocês. Eu estou conseguindo trabalhar no meu trabalho principal hoje. Então, eu estou conseguindo ter uma produtividade muito maior do que eu tinha em 2021. Então, primeiro eu comprei o discurso, que você já pode ter comprado também, de produzir ao máximo, trabalhar 16 horas por dia, banhar gelada, esse tipo de coisa. Só que ele não deu certo para mim. E pode ser que ele não tenha dado certo para você também. Eu comecei a construir o meu próprio discurso junto da construção da minha própria marca pessoal. E aí hoje eu adoto esse conceito do descanso programado. E é o descanso programado que tem me permitido dedicar mais tempo ao que realmente importa. Porque você ter dinheiro, você construir uma grande carreira, sim é muito importante e sim importa muito. Sim faz muita diferença na sua vida. Você ter esse conforto, não só profissional, mas também pessoal. Só que ao mesmo tempo você precisa entender o que realmente tem valor. E o que realmente tem valor é aquilo que o dinheiro não pode comprar. É aquilo que só você sabe o que deixa seu coração confortável. É aquilo que te traz paz. E é aquilo que realmente, no final das contas, faz sentido para você. Então, dê valor no que realmente tem valor também. Beleza, compra o discurso de trabalhar, compra o discurso de ser produtivo. Entenda se o descanso por acúmulo ou o descanso programado que faz sentido para você. Só que no final das contas de tudo isso, que você dê valor ao que realmente tem sentido na sua vida, ao que realmente aquilo que o dinheiro não pode comprar. Dar valor ao que realmente merece valor. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha gostado dessa reflexão que eu fiz. E eu espero que esses conceitos tenham feito sentido para você. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e de assistir esse próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela. Tenho certeza que ele vai ajudar bastante você também. Um abraço e até o próximo vídeo.